Retornando. Moçoilos, então, vamos colocar um negocinho aqui bem interessante. Antes de eu colocar esse negócio, aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a aula com esse negócio interessante. Eu vou precisar de um negócio com vocês. Semana que vem não teremos... Não, teremos aula sim. Nós teremos a apresentação às 10h30, não é? Tá? Semana que vem eu preciso começar a aula 8h30. Tá bom? Pra gente não perder, para eu não perder muito. Já que eu passei a prova, Flávia, ficou para dia 28, tá bom? Mudou mesmo? Não, você acompanha por aqui. Mas aí tem apresentação na apresentação. Né, eu tô vendo que você chega todo dia, acredito que você tá com um problema lá na sua... Não, sem problema, tá bom? Pois acompanha só. Então, semana que vem, depois eu ainda lembro, 8h30, por quê? Porque eu não vou acelerar, porque o próximo passo natural seria o quê? Calcular a circulação do campo magnético. Só que eu quero fazer umas discussões acerca aqui do potencial elétrico primeiro, e quem sabe essas discussões podem até ajudar vocês na compreensão teórica de eletricidade básica, eletricidade para principiantes. Certo? Vamos pegar aqui assim, ó. Vamos começar, vamos fazer algumas considerações sobre o potencial. Ó. Como que acontece? Qual a vantagem? Nós não vamos fazer isso aqui, tá? Porque foi uma opção que eu fiz, eu só vou discutir a parte teórica. Mas a partir de agora, como a gente está entendendo o campo elétrico como sendo conservativo, ou seja, o campo elétrico é menos a derivada radial, derivada direcional, né, do potencial. Como a gente está entendendo disso? Sabe aqueles exercícios que o Ulisses colocava? Dado uma distribuição linear, sabe tudo aquilo? Aquilo deixa de ser necessário você fazer 3 integrais, porque você calculava a integral do campo elétrico, não é? Que aí tinha na direção I, na direção J, na direção K. Não precisa mais. Você calcula o potencial, e quando você for calcular o potencial, você vai fazer uma integral só. E aí, uma vez que você obtém o potencial, como é que a partir do potencial você obtém o campo? Você deriva. Então, fica situações extremamente mais simples. Essa que é a vantagem. Tá? Mas aqui eu vou estar querendo saber alguns exemplos para ver se vocês conseguem identificar o potencial. Tudo bem? Vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho um elemento aqui, ó. Vamos lá, Guilherme. Para onde você quer que esteja indo a corrente? Ali está um resistor, liguei ele em alguma fonte externa. Tá? Para onde você quer que a corrente esteja indo? Esquerda para lá? Eu perguntei de verdade, tá? Eu não sou muito bom com esse negócio esquerda e direita. Tá, então eu tenho duas perguntas. Para onde aponta o campo elétrico? Vamos pensar? O campo elétrico. Vamos pensar? Vamos pensar o seguinte. O movimento das corrente indica o movimento das cargas positivas, não é? O movimento das cargas positivas está indo de onde para onde? Para onde que é o movimento espontâneo? No sentido de diminuir o potencial. Então aqui, se eu falar que aqui é o potencial A e aqui é o potencial B, para onde está o maior potencial? Onde é que está o maior potencial? Em A ou em B? Em A. Certo? Então, potencial A é o maior, porque o movimento espontâneo é para o B. Tudo bem? E para onde que é o campo elétrico? No sentido oposto do potencial, para onde o potencial cai. Então, o campo elétrico está para cá. Ó.
E faz todo sentido, né? Ok? Certo? Tudo bem? O campo elétrico, ele é oposto à variação do potencial. Ele aponta... O que é esse sinal de menos? Esse sinal de menos indica que o campo elétrico aponta no sentido de diminuir o potencial. Você chegou à conclusão que o potencial em B é menor. Então ele está apontando para lá. Esse é o movimento espontâneo, tá certo? Mas o que significa potencial? Vamos pegar rapidinho aqui, porque eu não... Presta atenção, quando eu falo de potencial, eu não estou falando na energia potencial elétrica. Quando eu falo em potencial, eu estou querendo dizer... Lembra, o que eu estou fazendo? Eu estou trocando a ideia de avaliar alguma coisa via campo elétrico para avaliar alguma coisa via potencial elétrico. O que é o campo elétrico? Eu entendo que tem uma carguinha, essa carguinha perturba o espaço e cada ponto no espaço ela vai sentir uma força. Só que agora eu não quero mais avaliar via campo elétrico, eu quero uma coisa similar. Eu vou avaliar via potencial elétrico. Eu vou dizer que essa carguinha perturba o espaço e que cada ponto no espaço, cada região no espaço será caracterizada por uma coisa chamada o potencial naquele ponto. Obviamente, primeiro eu preciso definir um local que o potencial é zero. Tudo bem? Então, eu vou definir que o espaço foi perturbado e cada ponto no espaço vai ter uma região que eu vou associar um potencial. E aí eu sei que a carguinha, se for positiva, ela deve se mover para onde? Para o sentido de diminuir o potencial, se for positiva. Porque o movimento espontâneo das carguinhas negativas é oposto ao movimento espontâneo das carguinhas positivas. Por quê? Porque eu não estou falando de energia. Tá? Se eu quiser trazer todo esse linguajar para energia, pode tornar mais simples. Porque eu vou entender que o movimento espontâneo é sempre no sentido de diminuir a energia potencial. Só que quando eu falo em energia, eu estou falando da associação de duas cargas. É energia associada ao sistema. Quando eu falo em potencial, eu estou falando de uma carguinha só. Vou pegar um exemplo que eu colocava quando eu dava aula de circuitos elétricos para a molecadinha do 8º ano. Verdade, não estou zoando não. Vamos imaginar isso aqui, um circuitinho bem bestinho. Ó. Opa! Eu vou pôr meus filhos, né? Circuito elétrico no 8º ano. No 8º ano, é sério. Só que é óbvio que lá a gente precisava... Sabe que maneira legal que a gente utilizava para falar de resistência? Usava essa noção de... Ao invés de eu falar de diferença de potencial, ao invés de eu falar de corrente elétrica, você começa a falar de tubulação em rios. Para um rio, você tem um rio. Para a água descer, o que você precisa para você garantir que a água desce? Você precisa de um desnível. Ou seja, você precisa que tenha uma diferença de potencial, mas que tipo de potencial? Gravitacional. Você precisa de uma diferença de altura. Se eles estiverem no mesmo nível, não tem fluxo. Olha, fluxo, corrente. Certo? Só que aí, assim, você põe nesse rio, aí de repente vem, aí ele encontra um cano. O cano vai facilitar a passagem da água ou vai dificultar? Dificultar. Quanto mais fino for o cano, maior é a resistência que ele... Entendeu? E se eu colocar um cano em paralelo com o outro, o que acontece com a resistência do sistema? Aumenta ou diminui? Diminui. Tá vendo que você consegue fazer essas analogias? E falar para a criança? Então é bem simplesinho. Ó, mas olha como que é fácil. Ó, vamos imaginar que aqui, o que é isso que eu estou colocando aqui, 10 volts? É um potencial ou uma diferença de potencial?
É uma diferença de potencial. Mas aqui, essa diferença de potencial, ela foi causada de maneira espontânea ou de maneira forçada? Forçada. Por isso que você coloca que ele sai daqui do menos para o mais, do menor para o maior potencial aqui na bateria. Porque aqui houve um esforço para produzir, para fornecer energia para o sistema. Só que 10 volts não é a energia total fornecida para o sistema. Vou colocar aqui, vou escolher uma resistência, para ficar tudo facinho, tá? De 5 ohms. Tudo bem? E eu quero saber, agora eu quero saber exatamente a potência dissipada no sistema. O que é potência? O quanto de energia que aquele circuito gera ou consome a cada 1 segundo. Vamos fazer as contas facinho. Qual o significado disso? 10 volts. 10 volts são 10 joules para cada coulomb de carga. Tudo bem? Tá vendo que potencial diferente de potencial não é energia? É energia por unidade de carga. Tudo bem? Aí vamos lembrar, estou falando para criancinhas, né? Certo, Ana? Estou falando para criancinhas? Então tá bom. Então para a criancinha não vai entender com muita facilidade que um coulomb tem 10 a 22 elementos transportando carga. Então você faz assim, ó, você fala assim, que isso aqui é 10 joules para cada carga. Então o que você imagina? Aqui você tem uma carguinha triste. Por quê? Porque não tem nada de energia na mochilinha dela. Certo? Tem uma não, que tem um monte. Tem um monte de carguinha. Todas elas tristonhas. Elas estão tristes não é porque elas não têm mundial. É porque elas não têm energia. Certo? Só que aí o que o sistema faz? Ele realiza um trabalho por algum mecanismo que eu não sei qual que é e fornece energia para elas. Certo? Ó, cada carguinha aqui passa a ter 10 joules de energia. Isso significa 10 volts. 10 joules para cada carga. Aí ela vem correndo. Só que aqui tem o resistor. O resistor é um monstro. Ele vai roubar. Só que acontece o seguinte. Presta atenção que o resistor tem que pegar toda a energia de cada carguinha. Por quê? Imagine que a carguinha chega aqui com 10 joules, aí ela sai daqui com 3. Quando ela voltar aqui, ela ganha mais 10. Ela iria para 13. Eu teria um sistema que está fazendo o quê? Produzindo energia. Por isso que ao longo de um ciclo fechado, tem que consumir todo. Então, a hora que ela passa pelo resistor, ó, ela chega aqui no resistor ainda feliz. 10 joules. 10 joules. Quando ela passa aqui, o resistor consumiu tudo isso. Tudo bem? Aí vem agora que é uma questão... Ai, meu Deus do céu. Minha esposa está para fora de casa. Perguntando se eu vou demorar só um minuto. Não. Amor, eu até podia acabar a aula agora, mas os alunos estão muito interessados. Então, vou demorar um pouquinho. Vou até 1h20. Nossa, coitado. Oi? Não dá, porque nem tem chave aqui, é o controle da moto. E se ela está para fora, não sei se o carro está... Se ela está para fora... Eu acho que ela mandou o carro lavar e tirou o controle. Bom, mas vamos aqui, gente. Vamos terminar, senão talvez eu ajude mais andando rápido. Não sei como que você vai entrar, eu estou em aula. Bom, vamos lá.
Olha aqui para mim. Vamos lá. Então, o que acontece aqui? Aqui, você não tem como explicar de uma maneira simples para a criança. Mas você sabe que a diferença de potencial, ela é a resistência vezes a corrente. Na realidade, não é a diferença de potencial, é a quantidade de energia consumida por um resistor por unidade de carga. Tudo bem? Porque olha só, o resistor está consumindo quanto? 10 joules de energia para cada unidade de carga. Deixa eu só avisar que eu estou em aula. Não. Laiane, eu estou em aula, não dá para atender. Aí vai ter que esperar aí. Ó. Não tem chave, tem o controle da... Mas você vai perder a aula? Vai estar gravado. Não, bom, você que sabe, vai lá. Tá lá... Não, a minha bis está aqui assim, e aí tem o controle, pega o controle da bis, tá lá. A Ana Laura tá indo aí te levar o controle da bis. Ó, então vamos lá. A gente tem aqui, ó, U igual a R vezes I. Com esses dados, quanto que vai dar a corrente? Não precisa nem ficar fazendo passo a passo. Com esses dados, quanto que vai dar a corrente? Quanto? 2. Mas o que significa 2 amperes? Por isso que eu desenhei duas ali. São 2 cargas por segundo. Certo? Agora me diga qual a energia total consumida. Se você parar para pensar, quantas passam aqui? 2 cargas por segundo. Cada carga perde quanto? 10 joules. Quanto que é a energia perdida? 20 joules por... Pronto, você acabou de achar a potência, 20 watts. Certo? Certo? O que você fez? Você multiplicou a diferença de potencial pela corrente. Tá? Mas o que eu quero mostrar com isso daqui? Quero mostrar para vocês que assim, potencial é uma coisa. Quando você está trabalhando no circuito, você não está vendo o potencial. Porque o potencial, ele não tem significado físico. O que interessa é a diferença de potencial. Ok? Quando você vai ver energia, você tem que ver o sistema como um todo. Por quê? Vamos fazer o seguinte, vou pegar um exemplo aqui, ó. Exemplo. Outro exemplo. Está aqui o campo elétrico. Aqui estão as linhas de campo elétrico. Agora sim. O movimento espontâneo é sempre no sentido de quê? No sentido do quê? De reduzir a energia potencial. Certo? A energia potencial do sistema. Ah, professor, mas o potencial está relacionado com a energia diretamente se a carga for positiva. Então, se eu colocar uma carga positiva aqui, qual que é o movimento espontâneo dela? Para lá. Então, indica que o potencial, onde é que o potencial é maior? Onde é que o potencial é maior? No ponto A ou no ponto B? No A. Porque o movimento espontâneo é no sentido de... O movimento espontâneo de quem? Da qual carga? Positiva. O movimento espontâneo de uma carga positiva é no sentido de diminuir o potencial. Já de uma carga negativa, o movimento espontâneo é no sentido de aumentar o potencial. Só que está diminuindo a energia potencial do sistema. Certo? Porque é só você imaginar igualzinho aqui, ó. À medida que diminui a energia potencial, acontece o que com a energia cinética? Aumenta. Entendeu? Então aqui, se eu colocar aqui uma carga negativa, vou colocar aqui de vermelhinho. Coloquei aqui a carga negativa. O maior potencial ainda está para lá. Porque o campo elétrico indica o sentido de decrescimento, o menor potencial ainda está para lá. Porque o campo elétrico indica a direção de queda do potencial. Só que o movimento espontâneo dessa daqui é para onde? Para trás.
E o movimento espontâneo dela, então, indica a diminuição de quem? Não do potencial. Da energia potencial. Tudo bem? A gente não tem esse problema com a força gravitacional. Por que a gente não tem esse problema com a força gravitacional? Porque é só atrativo, porque só tem um tipo, só tem a massa positiva. Tudo bem? Certo? O que você não entendeu aí, Guilherme? Tudo certo? E aí agora, eu estou falando isso porque eu vou montar a atividade da semana só com exercícios teóricos de potencial. Tudo bem? Não vai precisar ficar calculando nada, só exercícios teóricos aí. Tudo bem? Agora, meus amiguinhos, resta-nos saber, já calculei a circulação do campo elétrico, o que falta para nós? A circulação do campo magnético. Gente, eu vou falar um negócio aqui para vocês, ainda bem que ela não assiste. Cara, quando ela entra em casa, ela está estudando, eu não posso respirar que atrapalha. Eu já falei que eu estou dando aula. Ela não para de mandar mensagem. Mas você está ocupado? Mas está dando aula? Não. Vamos lá. Ó, vamos resumir até agora que nós temos os nossos campos, uma coisa que o Augusto já sacou aqui, ó. Se eu vou pegar o fluxo, que eu quero fazer um negócio bem bonitinho para você postar no Instagram. Que é isso aí. Quando você não entende nada, você pelo menos posta no Instagram para parecer que você... Integral de superfície do campo elétrico, 4π, constante elétrica, carga. Tudo bem? Vocês querem, vamos pegar aqui agora campo magnético? Fluxo, né? Fluxo do campo magnético, 0. Então, vamos lá. O que indica a integral do tipo fluxo mesmo? Aqui significa que eu consigo isolar os monopolos elétricos e aqui indica que eu não consigo isolar os monopolos magnéticos. E aí depois a gente apelou para conhecer completamente um campo, você tem que conhecer a sua circulação e o seu fluxo. A circulação do campo elétrico indica o quê? Que ele é conservativo. Se ele é conservativo, ele é menos a variação de alguma coisa que a gente chamou de potencial. Então ele aponta para onde esse potencial decresce. O que falta eu calcular para ficar completo? A circulação do campo magnético. Tudo bem? A circulação do campo magnético seria o próximo passo. O Augusto já cantou a bola. Ó, a circulação do campo magnético não pode ser 0. Olha, acabou. Porque, cara, se eu tenho um campo que ele não flui e que ele não circula, não tem bosta nenhuma. Você não tem campo. Certo? Então, um campo, isso aí é um teorema. Vocês também, nem quem fez eletromagnetismo não deve ter visto. Teorema de Helmholtz. Que um campo é completamente caracterizado pela sua circulação e pelo seu fluxo. Você quer conhecer um campo? Você vai decompor o campo em duas componentes. A componente que flui e a componente que circula. Tá? Um campo, ele é conhecido, você caracteriza completamente o campo pelo seu fluxo e pela sua circulação. Então, é como se você tivesse um vetor campo, e em cada ponto você decompõe ele em duas partes. Uma parte circulante e uma parte que flui. Certo? Você considerar, tipo, por exemplo, a circulante e o componente integral? Não necessariamente. Tá? Então, agora o nosso próximo passo lembra aí para mim como é que é o campo magnético mesmo? Professor, então rotacional, divergência só e eletromagnético. Qual que é os nomes que eu falei? Circular. Circular lembra o quê? Rotacionar. Qual que é o nome que você falou? Rotacional. A circulação está diretamente linkada ao rotacional. Fluir, divergir, divergente. Tudo bem? Só que eu não uso esses operadores aqui. Então aqui a gente vai usar
Só os operadores integrais. Certo? Qual é que é o campo magnético mesmo? KM, né? E integral. Vamos imaginar que é um caminho ao longo de uma linha reta. Ao longo de uma linha reta. Como é que vai ficar? L. Ah, tá. Não, aqui não vai adiantar. Aqui não vai adiantar. Eu vou ter que fazer por outro caminho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma... Pega essa demonstração, mas bem entre aspas. Mas bem entre aspas. Eu vou fazer um caso e vou generalizar esse caso sem justificativa matemática. Tá certo? Vocês sabem, eu vou calcular a circulação em um caso muito específico. Qual foi o caso que a gente bateu o olho e falou assim, olha, o campo magnético circula? Quando eu fiz o campo magnético criado por um fio muito longo. Certo? Porque infinito é meio complicado. O que significa muito longo? Que as distâncias... Isso, que são muito pequenas comparado ao comprimento do fio. Tá certo? Então, lembra aí para mim que eu não... porque assim, eu sei de cabeça, mas o que eu sei de cabeça é sem usar essas constantes. O que eu coloquei aí? Vê aí para mim, campo de um fio muito longo. Não, para quem anota. X, Y. Nossa, estou vendo que eu vou ter que fazer de cabeça, que vocês não são capazes de achar um resultado. Aqui o fio sem mundial. Cara, eu fico brincando nisso. Você sabe que eu estou com a previsão muito ruim, né? Cara, quando eu tenho essas previsões ruins, vou pegar assim, por exemplo, não quero entrar em discussão política, tá? Eu Saulo, meu CPF. Chegou em 2022, cara, eu sou muito fascinado por Copa do Mundo. E como todo cara fascinado em Copa do Mundo, tem os times que eu odeio. Eu odeio 2 times, a França e a Argentina. A Argentina é o pior de todos. Para piorar, chegou os 2 na final. Mas eu me questionava o seguinte, cara, o que vai ser a coisa mais triste da minha vida esse ano? Se o Lula ganhar a eleição ou se a Argentina for campeã do mundo? Pô, foi os 2, cara. Foi os 2, cara. Não, pelo menos não, tem que chegar e ganhar, porque é que você não acompanhou 98. Quando o Brasil perdeu, eu achei que eu nunca mais ia viver, cara. Eu chorava. Não, eu vi 94. A primeira que eu assisti foi 94. Assisti 94. Não, eu tinha 9 anos. Eu tô com 40. Eu nasci em 85. Cara, eu sou viciado. Eu sou viciado. Cara, eu lembro, se você me perguntar qualquer jogo, desde a Copa de 94 do Brasil, eu lembro todos. De 98 foi o Ronaldo. 6 gols. Não, 98 foi o Davor Šuker, da Suácia, da Croácia. Depois ele foi pro Real Madrid, ele era jogador da Croácia. É verdade, foi o Šuker. Ronaldo foi artilheiro de 2002. Mas aí, então, e aí, pros palmeirenses, eu tô com uma previsão, cara, triste. Eu tô vendo que o Palmeiras não ganhou nenhum Mundial até hoje e vai ganhar essa porra desse Super Mundial. Não, eu também torço que não. Bom, vamos lá. Isso, eu quero o campo. Pera aí. Deixa eu só relembrar. Eu peguei um muito longo, e aí eu falei assim, como ele é muito longo, qualquer ponto pode ser considerado meio. Certo? E aí eu peguei um ponto aqui, eu utilizei a coordenada cilíndrica, né?
Então, isso daqui, essa distância eu chamei de ρ. Foi isso? A gente percebeu que esse campo era um campo circulante, tanto que eu até já vi o Thiago fazendo a regra da mão direita. Aqui era o B. E a equação desse campo qual foi? B, eu vou colocar um B de ρ. Ficou quanto? 2 km. KMP? Tá, 2 km. I sobre ρ. Sobre ρ na direção θ-chapéu. Pronto. Ok? Então, o que eu vou fazer agora, meus amiguinhos? O que eu vou fazer agora? Eu vou tentar calcular o fluxo. Eu vou ter que... Fluxo não. Eu tenho que calcular a circulação, né? Então, eu vou pegar um caminho fechado que envolva esse fio. Tudo bem? Vou pegar um caminho fechado que envolva esse fio e calcular a circulação através desse caminho fechado. Tá certo? Eu não sei se é perceptível para vocês, mas qualquer coisinha que eu for falar... Não, isso daqui, se não for perceptível, eu vou falar que vocês são ninja. Não sei se é perceptível para vocês que se eu tentar fazer aquilo na percepção tridimensional, não vai mais nem a pau. Certo? Então, o que eu vou fazer? O que eu vou tentar fazer é isso aqui, ó. Dá uma olhada. Eu vou pegar, eu vou virar tudo isso e o fio vai estar apontando para vocês, ó. A corrente, eu estou colocando a corrente aqui assim, né? Então, a corrente eu vou colocar ela saindo da lousa. Cá está a corrente saindo da lousa. Certo? Tá? E aí, porque fica mais fácil para eu desenhar o caminho fechado qualquer. Tudo bem? Captaram? Ó, então aqui, ó, vou pegar, por exemplo, esse ponto aqui. Tentar aqui, ó. O campo vai estar circulando. O campo está assim, ó. Cá está o campo. Tá certo? Eu sei o módulo daquele campo. Ok? Eu vou tentar fazer o seguinte. O que eu tenho que fazer? Eu vou fazer passo a passo. Eu tenho que calcular uma integral desse tipo. Então, eu vou ter que calcular o seguinte, ó. Olha o que nós temos que calcular. Eu tenho que pegar em cada ponto, eu tenho que fazer o produto B, produto escalar de B, com o ΔR em cada ponto. E fazer o que depois? Somar todos ao longo da curva. Tudo bem? Então, eu tenho que pegar cada ponto, eu vou pegar um vetor BI, vou pegar o vetor ΔRI, depois eu desenho esse vetor. Fala, João. Não. Certo? Vou somar todos. Somar todos com I variando de 1 até N. E depois o que eu vou fazer? Aplicar o limite. Esse é a integral de linha do tipo trabalho. Tudo bem? Vamos ver se vocês estão espertos. Hein? Ó, prometo, hein? Libero da prova quem falar a resposta que eu estou esperando. O que acontece se aquela integral der zero? Que conclusão? Não, mas a gente já está fazendo ao longo do caminho fechado. Ele é um campo conservativo. Porque a integral ao longo do caminho fechado indica que é um campo conservativo. Se é um campo conservativo, deve existir um potencial magnético. Certo? Para quem já está na elétrica há muito tempo, já ouviram falar no potencial magnético? Já comentaram sobre, a gente nunca... Não existe.
Vocês dão a nomenclatura, mas não é nesse contexto. Existe um negócio chamado potencial vetor. Porque tem outra coisa também, né? Potencial vetor. Se aquilo ali der zero, pô, eu tenho um campo que o fluxo der zero e o trabalho dá zero, e a circulação dá zero. Então o campo não existe. Tudo bem? Então vamos tentar. Primeiro eu vou desenhar aqui o vetor ΔL. O vetor ΔR, ele é aqui, ó. Tá aqui. Certo? Tá aqui o vetor ΔR. Ele é tangente à trajetória. Tudo bem? Quando eu faço o produto escalar, esse produto escalar com esse, o que eu tenho? Eu tenho a projeção, né? Mas eu vou ter módulo de B. Vamos lá. Isso aqui é limite. Quando n vai para mais infinito. Somatório com i variando desde 1 até n. Módulo de B. Quem é o módulo de B? Módulo de B é 2 km i por ρ. Ah, e o teta chapéu? É módulo, né? Módulo de B, módulo de ΔR. Ah? Não sei. Não sei o módulo de ΔR. Certo? Não sei que módulo de ΔRI. Aqui tem um ROI. Tudo bem? Vezes quem? Cosseno do ângulo formado entre eles. Certo? Só que presta atenção. Quem é ΔRI cosseno Δθ? É a projeção, ó, é a projeção do R sobre o B. Eu não trouxe meu compasso? Trouxe. Dá uma olhada. É o inferno. ΔRI cosseno θ é esse comprimento aqui, ó. É o comprimentinho de um arco de circunferência. Certo? Tudo bem? ΔRI cosseno θ é o comprimento de um arcozinho de circunferência, porque é como se estivesse projetando o ΔR ao longo de uma circunferência. Certo? Mas como é que eu calculo o comprimento de uma circunferência? Ângulo vezes o raio. O ângulo eu não sei, eu vou chamar o ângulo de ΔΦ. Então eu vou trocar isso daqui pelo comprimento da circunferência. O raio é o ROI, porque olha como é que eu construí a circunferência. Certo? Certo? E o ângulo é esse ângulo aqui que eu não sei quanto é. Tudo bem? Vou chamar ele ΔΦ. Com índice I. Portanto, não preciso colocar portanto não, só colocar um igual e continuar aqui. Que é igual, que é igual, aqui. Eu já vou tirar o que é constante para fora da integral. Quem que eu tiro? 2. Quem mais? Km. Tira a corrente que qual eu estou considerando estacionária. Só que olha que legal. O que acontece com o ROI e o ROI? Tchau. Vai ficar o somatório de quem? Só ΔΦI. Vai ficar o somatório ΔΦI? Mas eu não vou dar uma volta aqui completa? Quando eu somar todos os ΔΦI, quanto que dá? 360.
2π. Certo? João, eu vou repetir isso cada passo. Cada passo eu vou ter um ângulozinho pequenininho. Quando eu der a volta completa, se eu somar todos, quanto que dá? 2π. Certo? Vezes 2π. Agora sim. Então, quanto que é a integral ao longo do caminho fechado? Gente, se vocês... B escalar dr. Quanto é? 4π. Coisa linda, hein? Só que aqui o que ficou? 4π km. Gente, você falar que isso aqui não é uma coisa linda. Qual que é a fonte de campo magnético? Corrente. Qual que é a fonte de campo elétrico? Carga. A integral do tipo fluxo permite você identificar as fontes de campo elétrico. Certo? Quem é o pré-fator? 4π vezes a constante elétrica. Eu não consigo identificar as fontes de campo magnético no fluxo do campo magnético. Onde é que eu identifico o fluxo? Onde é que eu identifico as fontes de campo magnético? Na circulação. A circulação do campo magnético te dá quem? 4π km vezes I. Olha que coisa maravilhosa. Essa, muitos livros vão chamar de lei de Gauss para o magnetismo. Tá? Mas essa é a lei de Ampère. Tá? Só que aí tem um detalhe. Que corrente que é essa? Porque quando eu calculei o fluxo, eu perguntei que carga que é essa? Vocês falaram, é a carga que está no interior da superfície fechada. E agora, que corrente que é essa? Não, olha o desenho, olha o desenho. É a corrente que atravessa a área delimitada pela curva. Certo? É a corrente que atravessa a área delimitada pela curva. Entenderam? Ficou claro aí, gente? Fácil? Como é que nós vamos usar a lei de Ampère? Da mesma forma que usou a lei de Gauss. Você vai traçar, só que agora você não traça superfícies. Você traça curvas. Elas não vão se chamar curvas gaussianas, vão se chamar curvas amperianas. Obviamente, você só vai utilizar ela em problemas que apresentem simetria. Tá certo? Por hora eu vou deixar só isso aqui, só para vocês admirarem bem. Tá? Aí na semana que vem eu resolvo exercícios com lei de Ampère. E a gente... Não, que lei de Ampère dá para fazer uns 4, 5. Tá? Por exemplo, um exercício muito importante, um solenoide. Porque o solenoide vai gerar... Para que vocês usam solenoide na elétrica? Para quê? Não vi mesmo. Não, gente, vocês falam errado, não tem problema, eu não sei, estou perguntando. A gente usa o solenoide para poder fazer os transformadores. Para fazer transformadores. Indutores também? Certo? Você precisa fazer indutor, né? Autoindutor. Transformador, praticamente, né? Então, nós precisamos entender como é que calcula o campo de um solenoide. Só que um solenoide é um monte de fio, tudo enroladinho. Você imagina você tentar calcular o campo magnético utilizando a lei de Biot-Savart? Nós vamos usar a lei de Ampère. Nós vamos fazer algumas simplificações, usar a lei de Ampère e calcular o campo magnético no interior de um solenoide. Não, um solenoide você pega um cilindro e enrola um fio. Certo? Isso é um solenoide. Tá? Certo? Então, voltamos, feliz a cantar, na semana que vem.